Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Revestrez. Se você não assistiu os outros episódios da série Propósito, dá um pulinho no meu canal e assiste, porque hoje será o terceiro episódio para finalizarmos esta série. Hoje vamos falar de duas figuras históricas importantes e mundialmente conhecidas. A primeira figura se trata-se do príncipe de Siddhartha. E você já ouviu falar no príncipe de Siddhartha? Não? Ele era um príncipe da Índia. Quando ele nasceu, 7 dias depois, a mãe dele veio a falecer e ele foi criado pela tia. E ele vivia num reinado onde ele tinha de tudo. Ele tinha acesso a tudo, o melhor dos estudos, o melhor do conforto, e ele podia viver da maneira que ele quisesse. Ele tinha um harém só para ele. Ele era super inteligente, super estudioso. Ele tinha uma esposa, ele teve um filho. Só que aí, o nosso querido Siddhartha resolveu fazer 3 passeios que mudariam a sua vida para sempre. O primeiro passeio, fora do reinado dele, ele viu um senhor caminhando já agachado, segurando um cajado, bem idoso. E aí ele se assustou com aquela cena. Então, o cocheiro dele disse o seguinte: não se preocupe, é só um velho e todos os homens vão chegar a esta idade, é uma fase da vida. No segundo passeio, ele viu um homem doente, um homem que possuía lepra. E ele ficou extremamente assustado. O cocheiro notou e disse: este homem está doente e a doença pode acometer qualquer homem. No terceiro passeio, ele viu um cortejo de um funeral. E aquilo para ele foi definitivo, mesmo que seu cocheiro dissesse que a morte chegaria para todos. A partir daquele dia, ele decidiu que largaria tudo. Largaria seu reinado, largaria sua família e seguiria em busca do autoconhecimento. E assim ele fez. Contra tudo e contra todos, ele saiu com a roupa do corpo, com uma navalha para poder raspar o cabelo e uma bacia para pedir esmola. Sim, gente, um príncipe foi pedir esmola, porque ele queria entender a dor do ser humano. Ele queria entender por que o ser humano sofre tanto. Ele queria entender ele mesmo. E assim ele foi. E na sua jornada teve momentos difíceis. Ele foi considerado rebelde. Quando ele passou 40 dias em jejum, ele encontrou o demônio, que tentou fazer a cabeça dele de todas as formas para ele desistir. E ele persistiu. E um dia, quando ele estava sentado a uma figueira, ele teve a iluminação. Ele renasceu, ele despertou. Quem é o nosso príncipe Siddhartha? É o Buda, o iluminado, o despertado. E essa foi a primeira figura. A segunda figura é Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus, na verdade. Todo mundo sabe que Jesus, desde que nasceu, já entendia sobre muito, já era caridoso, gostava de falar com as pessoas, sempre procurava aprender mais sobre os homens e sobre como funcionava a lei de Deus na terra. Quando ele cresceu, ele decidiu abandonar tudo e seguir sua jornada, um caminho para libertar as pessoas, porque ele era o Filho de Deus e colocou para a vida dele que ele ajudaria a salvar a humanidade. E assim ele fez. E durante o seu caminho, ele conheceu muitas pessoas. Ele conheceu pessoas boas, pessoas ruins. Ele conseguiu unir 12 homens extremamente diferentes em personalidades em prol do seu propósito, em prol daquilo que ele queria para a vida dele. E ele uniu, e ele ensinou para muitas e muitas pessoas. Ele estipulou aos seus discípulos que passassem a mensagem em cada canto do mundo, para que hoje
2020 anos depois, nós estivéssemos aqui falando sobre ele. Ou seja, tanto Siddhartha quanto Jesus conseguiram chegar no seu propósito. Eles conseguiram, eles se tornaram homens universais. Eles passaram por humilhações. Quer mais humilhação que Jesus passou no final de vida? Quer mais humilhação? Ser trocado por ladrão? As pessoas preferiram os ladrões do que ele, que estava apenas pregando o amor ao próximo? Quer mais humilhação do que ser chicoteado? Quer mais humilhação de colocar uma coroa de espinhos? E Siddhartha, que era príncipe, tinha tudo e decidiu seguir em prol do próximo, ensinar, dar um novo estilo de vida para o ser humano, mostrar para o ser humano que ele é capaz, que ele só precisa se olhar e se amar. Eu vejo a vida como uma arte. Eu trouxe para vocês essa arte que eu fiz. Olhando assim, parece bem simples, né? Não, gente, não é simples. Você precisa pensar em todos os detalhes. Que tipo de cor você vai usar, que tipo de desenho você vai usar, que tipo de letra você vai fazer. E para isso, muito estudo, muito entendimento sobre as letras, sobre o desenho. E a vida é assim, uma arte. Você precisa aprender a lidar com os desafios. Você precisa aprender a entender o ser humano. Mas para você entender o ser humano, você precisa se entender. Você precisa se encontrar. Você precisa se iluminar como Siddhartha. Você precisa chegar nas pessoas mais complexas e difíceis e chamar, vamos comigo. Mostra para ela que você se importa. Igual Jesus fez. Ele pegou pessoas distintas, de lugares distintos. Até Judas, que de tesoureiro foi a traidor, ele chamou. E ele, quando soube que seria traído, ele sofreu. Ele sofreu, ele sentiu medo. Assim, Siddhartha também sentiu medo. Eles pensaram em desistir. Só que o amor ao seu propósito foi muito maior. E eu chamo isso de determinação. Determinação, a nossa palavrinha do dia. O que significa determinação? É aquilo que você determina, é a ação de determinar, de estipular um final. Determinação. E eles tiveram. Eles estudaram, eles se entenderam, eles praticaram o caminho e esse é o propósito. Eles conseguiram trazer para nós um ensinamento. Eles conseguiram trazer para nós um estilo de vida, uma esperança. Assim como a arte. Assim como a arte. Você pode utilizar da arte para falar o que você pensa. Mas para você falar o que você pensa e transparecer na sua arte, você precisa sentir, você precisa entender o que ela quer dizer, como ela funciona. E a vida é assim. Você precisa entender como ela funciona. Você precisa entender como você funciona. É muito importante você se conhecer primeiro, para você conhecer o outro. Você não pode querer abraçar o mundo, mas você pode abraçar uma pessoa por vez. É igual eu já ouvi, nossa, Joyce, pra que você tá fazendo isso? Pra quê? Com esse pouquinho de gente aí no seu canal? Não importa. Não importa se tem uma pessoa me ouvindo ou se tem mais pessoas me ouvindo. Sempre vai ter uma pessoa me ouvindo. E mesmo que ela estiver me ouvindo para vir até mim e me criticar, olha o que eu consegui. A pessoa se deu o trabalho de assistir o meu vídeo e vir aqui falar comigo. Eu consegui que ela me ouvisse. E alguma coisa, mesmo que tenha incomodado ela, trouxe ela até mim. E isso faz parte do caminho.
esse é o sentido do caminho. Esse é o sentido do propósito. Você tocar as pessoas, mesmo que no momento seja de forma negativa, mas você precisa tocar as pessoas, colocarem as pessoas para pensar sobre elas mesmas, tirar elas dessa bolha que elas se enfiaram. Quanto mais você falar, quanto mais você mostrar para elas o quanto elas são capazes, elas vão começar a entender. Passinho de formiguinha, sim, passinho de formiguinha. Mas elas vão começar a entender. Gente, é extremamente importante o autoconhecimento. Você entender suas emoções, você entender como você funciona, você entender como tudo isso aqui funciona, é incrível, é magnífico. E quando você consegue entender, as coisas começam a fazer sentido. E você começa a entender por que o outro se comporta de uma forma, por que o outro se conforma de outra forma. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de todo o meu coração que vocês assistam até aqui, que vocês comecem a despertar para a vida, entender que a vida é o agora, e sem o agora não tem futuro, e que o passado já foi. Eu espero de todo o coração que tudo que eu falo para vocês, alguma coisa faça sentido, alguma coisa toque vocês. É extremamente importante que você se cuide, que você se ame, que você cuide da sua vida para começar a entender, amar e cuidar do teu próximo, tá bom? Se você não gostou do meu vídeo, se você não gosta do meu canal, não tem problema. Você tem o seu direito. Você tem o direito a tudo nesta vida, tá bom? Se inscreve no meu canal, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa de um empurrãozinho para despertar e até a próxima. Gratidão.